Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vocês irão realizar essa atividade hoje no caderno. Iremos trabalhar hoje em língua portuguesa o descritor 4, ou seja, o que é isso? Descritores são assuntos que a gente trabalha, então, de acordo com o número dele, a gente trabalha algum assunto diferente dentro de um texto. Então, por que trabalhar isso? Porque vocês irão realizar uma prova, como eu já disse isso anteriormente. Então, lá em outubro, novembro, vocês irão realizar uma avaliação, vocês irão fazer uma avaliação com base nesses descritores. Então, hoje eu escolhi para vocês o descritor 4. E o que ele significa? Significa que vocês terão que inferir uma informação implícita em um texto. Nossa, quanta palavra difícil! Vamos lá, então, descobrir o que é inferir. Inferir, de acordo com o dicionário, aqui o Michaelis, que é de um dicionário online, significa. Então, olha lá. Vamos observar aqui logo, né, como que se faz a separação de sílabas da palavra inferir. Inferir é um verbo tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. E o que significa? Significa deduzir por meio de raciocínio, ou seja, pensar. Pensar e deduzir o que significa algo que está falando dentro do texto. Concluir, então olha lá, deduzir por meio de raciocínio, por meio de pensamento, por meio de, de pensar, né? O que será que é aquilo? Então, quando eu falo assim, eu deduzi, eu achei, né? Eu acho que é isso. E concluir também, olha lá, também está no dicionário da palavrinha inferir. Então, inferir é isso, é deduzir, é concluir algo. Olha lá, pela letra, inferiu logo quem lhe escrevera. Então, aqui, olha, pela letra, inferiu, é o exemplo. Inferiu, ou seja, deduziu, concluiu. Então, quer dizer, aqui a pessoa está querendo dizer que pela letra, ela já concluiu, ela deduziu que já quem tinha escrito. Se eu falar assim, ó, pela letra, eu inferi que foi o João que escreveu. Ou seja, eu conheço a letra do João, é um exemplo. E eu deduzi que foi ele que escreveu, ou seja, eu inferi que foi ele. Então é dedução. Outra, outro exemplo, inferir desses romances piegas os ensinamentos morais, ou seja, deduzir desses romances que esses romances tratam de ensinamentos morais. Então, deduziu, a pessoa deduz que o romance se trata de ensinamentos morais. Então, esse é o significado da palavra inferir, tá bom? Deduzir ou concluir. Vamos para o texto, então, aqui. Olha lá, descritor 4, inferir uma informação implícita em um texto. Leia o texto abaixo. Então, esse texto aqui, ele foi retirado, extraído da Prova Brasil. Ele caiu numa Prova Brasil de algum determinado ano. E aqui eu trouxe para vocês se adaptarem, se familiarem com esse tipo de avaliação. Então, olha só, aqui se trata de uma passagem de ônibus. Então, a gente já observa que é um bilhete, uma passagem de ônibus. Então, vamos ler todas as informações dessa passagem de ônibus. A gente precisa ler as informações para poder saber responder. Olha lá. Então, a primeira informação aqui, o número do bilhete.
Terminal rodoviário Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, aqui já está falando da onde que é esse terminal, onde a pessoa vai pegar esse ônibus. D. Então, aqui a informação é de onde vai sair e para onde vai levar. Então, vai sair, olha, de Belo Horizonte para São Paulo. Aqui nós temos informações da data, 22/5/99, o número da poltrona e ônibus de leito, ou seja, que possui leitos para deitar, o banco deita, né? Um ônibus confortável aqui. O agente, então o agente de viagem, quem programou a viagem, José Sintra. Horário, 23h30. Lembrando que quando eu falo 23, então olha lá, 20 horas, 21 horas, 22, é à noite, né? É à noite. Aí, 21h30, né? Então, aqui já não é mais à noite, né? Aqui, digamos assim, que já está quase de madrugada, é madrugada, né? O preço, R$ 96. Então, aqui nós temos o preço, o nome da aviação que vai fazer essa viagem, né? A via do passageiro. E aqui um alerta: atenção, usuário, mantenha sempre em seu poder esta passagem. Então, veja bem. Então, depois que a gente observa todas as informações, a gente vai para a questão. Então, a questão é aqui, olha, responda. O passageiro, ele vai iniciar a viagem dele à noite, à tarde, de madrugada ou pela manhã? Então, 23h30 é o que eu falei, né? A partir, olha lá, então a gente começa a contar o horário, a parte da tarde, da meio-dia, ou seja, 12 horas. Aí, a partir daí, a gente começa a contar 12 horas, 13 horas, que é 1 hora da tarde, 14 horas, 2 horas da tarde, aí 15, 16, 17, 18 horas. 18 horas já entra na parte da noite. Então, até as 17 horas, que são 5 horas da tarde, é tarde. Das 18 horas até meia-noite, é noite. E da meia-noite em diante já é o outro dia, então é madrugada. Então, prestem atenção nessa informação que eu falei para vocês para responder a questão. Agora vamos para o número aqui 2. A bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina com o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então, esse texto foi retirado aqui da fonte dele, né? Desse site. A autora dele é a Cecília Meirelles. O título, A Bailarina. E agora vocês irão responder. Pode-se deduzir, ou seja, inferir, né? Vamos agora do poema que a bailarina. Então, o que a gente pode deduzir desse texto? Que a bailarina o quê? Dança com dificuldade? Então, de acordo com o que eu acabei de ler para vocês, e qualquer dúvida vocês voltam à leitura. Essa menina, essa bailarina, ela dança com dificuldade? Ela prefere cantar a dançar, ou seja, ela prefere cantar do que dançar? Vivencia ainda sua infância? Ou é diferente das outras crianças? Olha só, se vocês pararem e prestar bastante atenção no texto,
Lá no final do texto, vocês vão encontrar a resposta, porque olha lá, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Então, ela não é diferente das outras crianças, né? Aí depois vocês vão deduzindo. Ela dança com dificuldade? Não, ela é uma bailarina e de acordo com o texto, ela, né, faz jus à sua dança, né? Ela prefere cantar? Ela vivencia ainda a sua infância? Então, vocês vão fazer um X não, vocês vão copiar a resposta correta. Último, leia o texto abaixo. Recruta 0. Você come rápido demais, o mocinho ali falando para o outro. Depois que trabalhar, tenho que trabalhar depois do almoço, ele falou. Eu também, é por isso que estou demorando. Então, olha, recruta 0. Você come rápido demais. Aí o outro, tenho que trabalhar depois do almoço. Eu também, é por isso que estou demorando. A fala do personagem no segundo quadrinho indica que ele quer. Então, o segundo quadrinho é esse, né, gente? Então, essa fala, quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? O que indica? O que ele quer? Ele quer ficar meditando sobre o trabalho. Ele quer ganhar tempo antes de começar a trabalhar. Ele quer saborear o almoço que lhe foi servido, perdão, ou ele quer trabalhar depois do almoço. Então, galerinha, olha lá, veja bem. A gente precisa observar o texto com muita atenção, tanto nas falas quanto na posição deles, nos gestos deles. Então, esse menininho aqui, esse moço aqui, ó, ele tá com carinha do que? Olha, eu também. É por isso que estou demorando. Ou seja, ele está respondendo o que o outro falou: tenho que trabalhar depois do almoço. Eu também, é por isso que estou demorando. Por que ele está demorando? Porque ele tem que trabalhar, não é verdade? Então, qual que se encaixa melhor na resposta dele aqui? Que ele quer ganhar, que ele quer meditar, que ele quer ganhar tempo até ele começar o trabalho, que ele quer saborear o almoço ou que ele quer trabalhar depois do almoço. Então, vocês irão analisar essas questões, vão copiar apenas a pergunta. Então, vocês vão copiar assim, olha, passagem de ônibus, o nome do textinho aí, passagem de ônibus. Aí, vocês vão copiar a pergunta e apenas a resposta que vocês acham que está correta. Então, vai ficar assim, olha, no caderno de vocês, passagem de ônibus. Aí, pula uma linha. O passageiro vai iniciar a viagem. 2 pontos. Aí, vocês colocam apenas a resposta que vocês já acham que está correta. O outro texto, a bailarina. Então, vocês vão escrever a bailarina. Aí vai e escreve o que está perguntando sobre o texto. Pode-se deduzir do poema que a bailarina. Então, vocês vão copiar a pergunta e a resposta. Apenas a resposta correta. E recruta 0, copia o nome do texto, a pergunta e apenas a resposta correta. Tudo bem, galerinha? Então, aqui de língua portuguesa por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Beijos e até o próximo vídeo.